Bom, boa noite, gente. Muito bom estar de volta à nossa casa. Para muitos, feliz ano novo, né? Tem gente que diz que só começa o ano depois do carnaval. Nós fomos brindados, a nossa casa recebeu a Conesma, né? Confraternização que o movimento espírita faz em todos os estados, para aqueles que desejam comemorar de uma outra maneira, aqueles que desejam compartilhar dessa vibração. Então, a Fraternidade ele teve a honra de receber a Federação Espírita e outras casas aqui. Recentemente também nós tivemos também nem só boas notícias, né? Tivemos um amigo que infelizmente desencarnou, trabalhador da casa, e queria que as vibrações positivas que nós pudermos emanar na noite de hoje, ela seja também direcionada a esse nosso irmão. E o tema que foi proposto é um tema bem rico, muito profundo, e que a gente vai tentar da melhor maneira trazer aquilo que a gente acha que, de fato, é o mais importante da mensagem, porque quando se fala do exemplo vivo de Jesus, é impossível nós imaginarmos esgotamento de qualquer possibilidade de temática que o envolva. E o tema proposto foi Comunguemos com Cristo. Para começar, eu trouxe uma versão, né? Tem várias traduções dos textos bíblicos, mas essa passagem do livro de Salmos, ela me toca bastante, e eu acho que ela tem muito a ver com a mensagem que a gente quer trabalhar. Mais alto, Samara? Tá baixo o som? Vou aumentar mais um pouquinho, o pessoal lá do fundo não tá conseguindo escutar. O microfone? Ah, tá. Beleza, só deixa eu tirar esse. Tirar esse. De leve. Não, porque molhou. Derramou um pouco. O notebook, problema. Não, água foi de... Vamos ver se melhorou. Samara? Melhorou? Tá certo. Bom, gente, então vamos lá. Olho para os montes e me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele, o seu protetor, estará sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do reino de Israel nunca dorme e nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal durante o dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo o perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando voltar, agora e para sempre. Essa mensagem ela tem muito a ver com aquilo que o exemplo do Cristo ele traz para a gente. Essa sensação de consolo, de proteção, de presença de Deus. E o exemplo de Jesus, segundo a doutrina espírita, é aquilo que mais consegue nos aproximar desses sentimentos, dessas percepções. Porque a gente, inclusive, estava tendo uma discussão hoje na nossa turma de estudos avançados, né, da doutrina espírita, sobre o conceito de Deus. E tudo fica muito etéreo, tudo fica muito distante quando a gente fala de Deus. Nós mesmos que somos espíritas e que a todo instante temos N livros, várias publicações que a gente trata do assunto, objetivamente temos dificuldade. E na nossa turma hoje ficou muito mais do que claro. Apesar de já termos passado por outros estudos, apesar de muitas pessoas já estarem há algum tempo na casa espírita, porque a limitação é nossa, do ser humano.
não é do Lucas, não é das pessoas que lá estavam presentes. Nós, enquanto seres humanos, temos uma limitação de linguagem e ainda não temos uma capacidade de conseguir compreender a divindade. E por isso, nós precisamos de algumas migalhas, alguns rastros luminosos que ele deixa para a gente. E o principal deles é o exemplo vivo do Cristo. Por isso, a palestra ela fala de comungar com Cristo. Eu sempre gosto de começar dos conceitos das palavras para a gente entender o que nós iremos trabalhar com o tema. Eu achei alguns conceitos interessantes. Um deles é a palavra de origem do latim, né, comunicare, que dá origem a comungar, a tradução para o português, que fala de dividir alguma coisa com alguém. Isso já nos dá uma leve percepção daquilo que podemos esperar ao associar essa palavra com a trajetória do Cristo. Então, dividir alguma coisa com alguém. Ter as mesmas crenças e opiniões. Nós já estamos falando de uma aproximação, de uma associação. Na liturgia católica também nós temos dentro do culto, né, esse momento, né, da comunhão. Esse momento ele é representado pela hóstia, o momento da sacristia e da Eucaristia. Nós temos essa presença também dentro de um movimento que também é cristão, que também utiliza. Então, é um momento de aproximação, é um momento de eu tentar me entregar à presença de. No caso do catolicismo, existe uma associação da imagem de Deus com a imagem do Cristo. O movimento espírita ele trabalha esse conceito um pouco diferente. Ele trabalha o exemplo do Cristo como aquele modelo que nós iremos seguir, mas não como o modelo que é o que é Deus. Ele não se associa com a divindade de uma maneira total. É simplesmente mais um espírito. Só que é mais um espírito extremamente evoluído, em um contexto totalmente diferente do que nós nos encontramos hoje. O Livro dos Espíritos, ele traz na questão 625, Allan Kardec e a sua equipe perguntam à espiritualidade: qual o tipo mais perfeito que Deus vem nos oferecendo? É sempre importante entender que muitas vezes nós buscamos ter as respostas certas, mas o dom de fazer uma boa pergunta, a capacidade de fazer uma boa pergunta, ela mostra muito mais da nossa inteligência ou de quanto nós crescemos cognitivamente. E o Livro dos Espíritos ele é muito bem elaborado, inclusive nisso. Nós temos na questão número 1, onde ao invés de perguntar o que é Deus, pergunta-se que é Deus, trazendo já uma conotação imaterial da figura da divindade, trabalhada muitas vezes com personificação, onde, inclusive, como comentamos, houve e ainda há até hoje essa associação da figura do Cristo com a figura da divindade. E Kardec, ao perguntar qual é esse tipo mais perfeito, ele fala que Deus tem oferecido. É um movimento contínuo, não é que ofereceu. Por que isso acontece? Porque até hoje nós temos pessoas que negam o exemplo do Cristo. Nós não estamos falando de ser cristãos religiosamente falando. Nós estamos falando de buscar seguir o caminho, os rastros, a trilha que o Cristo nos deixou. E ser cristão é muito mais do que ler a Bíblia, ser cristão é muito mais do que dentro de um centro espírita participar de todas as turmas de estudo, você fazer o NEP, que também associa com os textos bíblicos, muito além disso. Ser cristão tem a ver com essa comunhão, com essa aproximação. Trazer o exemplo do Cristo para o nosso dia a dia. Isso é a verdadeira comunhão que ele buscava com todos aqueles que estavam ao seu redor e ao passo que também com aqueles que iriam ler as suas mensagens posteriormente. O livro de André Luiz, chamado A Caminho da Luz, ele fala sobre a formação do globo terrestre. Ele traz também o contexto daqueles primeiros povos que habitaram o planeta Terra. Esses povos, eles são trazidos para cá
E pessoalmente, é dito no livro, pessoalmente Jesus faz as promessas do que iria acontecer no seu futuro, do caminho que eles deveriam, que pelo menos o Mestre nos esperava seguir. Então aqueles que chamados degredados, espíritos que não acompanharam a evolução do orbe que eles lá residiam, que era o orbe chamado Capela, tiveram que partir para uma outra missão, um outro contexto, acolher espíritos ainda muito enrijecidos, simples e ignorantes, que estavam ainda caminhando os seus primeiros passos na vida terrena. E esses espíritos, os povos que são trazidos, os hebreus, os egípcios, todos aqueles conhecimentos que já foram adquiridos nas suas experiências, seriam utilizadas para que, ao invés de somente viver, de absorver os conhecimentos do Mestre, viria uma responsabilidade ainda maior, que era de desenvolver uma sociedade, não só com tecnologia, não só com estrutura, mas também aquelas pessoas que estavam trilhando seus primeiros passos. E a resposta da espiritualidade muito sábia fala: vide Jesus. Então, o tipo mais perfeito, o exemplo a ser seguido, ainda hoje, tem sido nos oferecido, é o exemplo do Cristo. E é por isso que essa comunicação, é por isso que essa vontade, esse ânimo de ter as mesmas crenças. O que é ter as mesmas crenças? Não é simplesmente imaginar que vamos abrir a nossa cabeça e vai entrar o Evangelho nela. Não é isso. É que nós vamos conseguir olhar com os olhos dele, falar com a sabedoria das palavras que ele trazia naquela época, que ainda hoje nos parece muito atual. E por que isso acontece? Isso é simplesmente um retrato do quão distante ainda estamos do progresso que ele espera de nós. Por isso é necessário essa busca incessante desse orar e desse vigiar, porque senão nós vamos funcionar como os chamados hipócritas daquela época, ou como ele também utilizou o arquétipo dos túmulos caiados. Quando a gente vai, por exemplo, no cemitério, a gente vê diversas lápides, muitas vezes muito ornamentadas. Mas vamos falar de matéria. Esqueçamos o exemplo daquelas pessoas que estão lá, do carinho que nós temos por elas. Em termos de matéria, o que tem lá dentro desses túmulos bonitos, dessas sepulturas tão ornamentadas? Matéria degradada. Simplesmente restos mortais. É o que sobrou. E assim ele associa os hipócritas, aquelas pessoas que muitas vezes trabalhavam como se fossem árvores frondosas, muito bonitas, mas que de nada geravam fruto. As raízes daquilo que eles pregavam, daquele conhecimento compartilhado muitas vezes, eram extremamente rasas. Gente, raiz para cima só de mangue, que a gente vê aqui. Quando a gente fala, e muitas vezes a figura da árvore e do fruto de diversas árvores, principalmente da figueira e da videira, são trazidas nos textos bíblicos, nós precisamos ter, sim, árvores com raízes profundas. É isso que ele espera. Vamos pensar em qualquer tipo de relacionamento, com um amigo, com o cônjuge, com a família. Os nossos relacionamentos, eles precisam ter intensidade. E quando a gente pensa, é mais fácil pensar assim, vamos pensar no começo de um relacionamento, no começo de um namoro. Você quer se ver a todo instante, você quer estar próximo a todo tempo. É um relacionamento que possui intensidade naturalmente, mas ali ainda lhe falta profundidade. E a profundidade ela vai vir com os momentos ruins, com as dificuldades, com as correrias do dia a dia. Quando você não conseguir ver aquela pessoa só na melhor versão física, a pessoa já de banho tomada, arrumada, cheirosa para poder te ver. Você vai ver ela na sua pior versão, irritada, estressada. E ainda assim você vai ter a capacidade de acolher, a capacidade de estar perto, de desfrutar os momentos e a companhia daquela pessoa. Aí sim você chegou em um relacionamento com profundidade.
E é isso que o Cristo espera, que a mensagem do Evangelho, ela reverbere dessa forma. Que nós possamos, no nosso dia a dia, trazer isso nas nossas relações com os outros. Na casa espírita é um excelente laboratório, porque a casa espírita, ela nos traz uma condição de um ambiente controlado. Então, muitas vezes, nós podemos, a todo instante, as pessoas falando numa tranquilidade, você não vê muitas vezes zoada, mas quem já participou dos fóruns, dos trabalhos em grupo aqui, sabe das dificuldades que acontecem. Nem tudo são flores, nós somos seres humanos e somos falhos. E muitas vezes vão ter discordâncias, às vezes nós projetamos uma ideia para um trabalho dentro de uma turma de estudo de uma forma, ou a condução de um estudo no NEP da vida, ou no ESME, de uma maneira, e a outra pessoa está esperando uma condução diferente. Com isso vamos ter embate de ideias. E o que é preciso nesse momento? O respeito, o acolhimento e a caridade. Porque apesar daquela pessoa pode estar, inclusive, falando um monte de bobagem, nós precisamos aprender a acolher esse monte de bobagem. Porque talvez em algum outro momento fôssemos nós falando alguma coisa que ferisse ou que não fosse de encontro à doutrina, ou que inclusive ferisse outras pessoas, que é inclusive ainda mais grave. Continuemos. Esse tema, ele inclusive é um capítulo desse livro aqui, Construção do Amor, de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem trazida pelo benfeitor Emmanuel. E nós utilizamos ele para traçar o roteiro da palestra. Vão ser poucos slides, né? E a gente focou bastante na essência do que o texto nos traz. Ele foca nessa comunhão, nesse processo de comunhão com Cristo, associado ao desenvolvimento e ao trabalho da mediunidade. Então a gente vai falar um pouquinho também de mediunidade. A mediunidade é a lei de trabalho. No Livro dos Espíritos, ele traz um trecho, na questão 675. Por trabalho só se devem entender as ocupações materiais. A espiritualidade responde: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Aqui já é uma mensagem muito profunda. Nesse item aqui, ele já está falando, são perguntas associadas à lei de trabalho, dentro do Livro dos Espíritos. E essa resposta de toda ocupação útil é trabalho é importante para que a gente possa verificar quando que nós estamos desenvolvendo o papel da mediunidade. Partindo do pressuposto, não sei se todos aqui que estão presentes são espíritas, mas acreditamos que todo espírita ele é médium, em menor ou maior grau, e que ele vai desenvolver algum tipo de mediunidade no decorrer da sua encarnação, da sua vida material. Da mesma forma, nós teremos N oportunidades de trabalhar, de sermos úteis com essa característica que nos foi apresentada nessa condição material. Então, de fato, o espírito ele continua trabalhando. Então, se o corpo, quando descansa, ele tem a capacidade, inclusive, durante os momentos de sono principalmente, de que o espírito tem uma leve desconexão, que é o que nós chamamos no espiritismo de desdobramento, ele continua trabalhando. Então, nós temos a oportunidade de aprender e de trabalhar ainda acordados e também durante o sono. Então, durante a vida material, as oportunidades de trabalho, elas são 100% do dia. 24 horas por dia, sem descanso. Da mesma forma, as oportunidades, quando nós entramos na erraticidade, no momento em que nós desencarnamos, ela é tida da mesma forma. 100% como espíritos já desvinculados da matéria, nós temos a possibilidade ainda de ajudar, e de ajudar inclusive aqueles que estão aqui na vida material. E é importante, quando a gente fala de estudo e associa a doutrina espírita, a gente utiliza um termo que é bem interessante, chamado de fé raciocinada. Por que a fé raciocinada? Porque é uma fé baseada em conceitos e conhecimentos científicos
e também de conceitos filosóficos. Não é simplesmente acreditar, por exemplo, em uma divindade, porque um líder religioso me ensinou que assim eu devo acreditar, porque senão lá na frente eu vou me prejudicar, eu vou estar presente em um purgatório, ou eu vou entrar em algum tipo de julgamento final. É um conceito um pouquinho diferente que é trabalhado no Espiritismo, onde a gente desassocia essa necessidade de uma punição para o uso de uma fé. Mas é muito importante também que dentro do movimento espírita nós entendamos que antes de fé raciocinada, ela continua sendo fé. E é por isso que eu falei no começo que é necessário para todo relacionamento intensidade. Porque muitas vezes quando nós desenvolvemos essa profundidade, nós conhecemos aquela pessoa que nós nos relacionamos, às vezes nós desvinculamos daquele interesse inicial. Muitas vezes nós deixamos essa chama do Evangelho apagar em nós. E nós focamos muito mais na letra do que no espírito. Nós lemos um livro desse tamanho e nós não temos a capacidade de reverberar, de praticar, de acolher, de dar um ombro amigo para aquele que precisa, na prática, daquilo que esse livro nos traz. Por isso que o Evangelho, ele é um exemplo vivo. Aquilo que Jesus viveu foi materializado no livro. E por isso eu volto a repetir, para nós espíritas, lembremos sempre que a fé raciocinada, antes de raciocinada, ela é fé. E saibamos trabalhar esse conceito em nós, nas nossas preces diárias, no nosso desenvolvimento moral, nos nossos estudos e principalmente fora do ambiente controlado que é a casa espírita. No nosso dia a dia no trabalho, acolhendo aquelas pessoas que mais nos despertam nossa pior versão. Aquela pessoa que te irrita, aquela pessoa que fala sempre aquilo que ela já está falando e você já está com a cabeça assim. São essas pessoas que você tem que focar. É nessas pessoas que você tem que desenvolver esse relacionamento. Não com a pessoa, mas é com você mesmo e com Deus. Mas aquela pessoa é uma presença, é uma oportunidade desse desenvolvimento, de trabalhar esse conceito em você. Depois, prosseguindo, no Livro dos Espíritos também, ele traz a questão 217, um conceito. Uma vez desenvolvida a faculdade, essa faculdade ele fala da mediunidade, é essencial que o médium não abuse dela. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas, e não a todo momento. Bom é que, para evitarem esse mal, adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinadas, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar este auxílio. É interessante a gente observar que dentro de uma casa espírita, muitas vezes, todo trabalho ele tem um cronograma. Se você entra numa turma de estudo, você tem os momentos, né? Apesar dos facilitadores eles trabalharem de maneiras individuais diferentes, nós vamos ter a oportunidade de ter uma mesma sequência de momentos. Você vai iniciar sempre um trabalho na casa espírita com uma prece. E você deve finalizar também. Por quê? Por dogmatismo? Não. A gente faz a leitura no começo de um momento de evangelho no sábado, por exemplo, ou na palestra de domingo, porque tem que ser assim, ou porque está escrito numa cartilha da FEB que tem que ser dessa forma. Não. É para que nós possamos entrar em sintonia, com uma boa vibração, para que os espíritos superiores que neste momento estão aqui presentes, tenho certeza que aqui estão, eles possam, através dessa mensagem, chegar aos nossos corações e, de alguma forma, aquilo que nós estamos debatendo hoje possa melhorar o nosso dia a dia. Esse é o intuito do trabalho espírita. E nisso tem muito de mediunidade. E por isso ele traz que a mediunidade ela precisa de horário. Isso aqui tem a ver com disciplina. Como diz Emmanuel para Chico, o que mais ele precisava desenvolver? Ele só precisava aprender 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. É um trabalho como qualquer outro.
Se você trabalha de carteira assinada, já está acostumado. São 44 horas semanais, geralmente. Alguns mais, outros menos. Mas é necessário ter horário para as coisas. É por isso que uma palestra ela tem um horário para começar. E tem um horário para terminar. É por isso que nós precisamos dessa disciplina. Porque aí nós vamos filtrar com quem o trabalho mediúnico irá acontecer. Porque de desocupados, não só o mundo material está repleto. Infelizmente, na erraticidade, nós temos muitos irmãos zombeteiros que estão esperando a oportunidade de simplesmente vivenciar aquilo que nos compraz, de qualquer maneira, a qualquer custo. Quem nunca, quando criança, fez a brincadeirinha do copo, né? Algumas pessoas não, né? Mas muitas fizeram, tenho certeza. Aqueles tabuleiros, aquelas mensagens, aí pega o lápis, joga assim, sim, não, tem gente aqui, não tem. Brincou de loura do banheiro. Quando faltou luz em casa, a primeira coisa que fez foi acender uma vela numa lata de leite e ficou contando história de terror para assustar quem era mais novo da casa. Então, assim, é meio óbvio você imaginar que não vai ser um espírito superior que vai estar lá para passar uma mensagem num momento como esse, né, gente? Seria muita infantilidade da nossa parte imaginar que seria essa companhia que nós teremos. Então, é necessário um exercício de maturidade e de disciplina, inclusive porque mediunidade é trabalho. Por isso, a gente trouxe essa associação. Bom, mediunidade como ferramenta de progresso individual. Nós falamos do uso da mediunidade como trabalho. E esse trabalho ele pode ser desenvolvido de duas formas. Na nossa melhoria, eu como médium, com o papel que eu tenho, naquilo que eu posso crescer e evoluir a partir da utilização da mediunidade para mim, e também no meu convívio social com aquelas pessoas que eu vou ter a oportunidade de servir dentro desse trabalho mediúnico. E quando eu falo de pessoas, eu estou falando de espíritos encarnados e desencarnados. No livro dos médiuns, Allan Kardec traz a seguinte mensagem: se Deus envia os espíritos a instruir os homens, é para que estes se esclareçam sobre seus deveres. É para lhes mostrarem o caminho por onde poderão abreviar as suas provas e, consequentemente, apressar o seu progresso. Então, se nós vamos abreviar as nossas provas, é um sinônimo que sempre haverão provas. E que o caminho ele pode ser mais tortuoso ou mais retilíneo. Vai depender de quem? Do nosso uso do livre-arbítrio. Não só do livre-arbítrio, né? Do uso dele. Porque o livre-arbítrio já é um fato. Hoje eu poderia muito bem, eu fiz um compromisso com a casa e poderia ter decidido não vir. Seria o uso do meu livre-arbítrio. E eu teria que arcar com as consequências desse uso. Da mesma forma, no nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, as decisões que tomamos, as palavras que proferimos, elas têm vão trazer esse retorno para a gente. Isso é lei. É simplesmente a maneira que Deus criou o mundo. Ele criou o mundo com um equilíbrio. E essa energia que é emanada, que é recebida, ela precisa estar em equilíbrio. E as provas e expiações são uma maneira de nós evoluirmos, da matéria ser depurada e dessa energia macrocósmica ela entrar em equilíbrio. E quando a gente fala de trabalho, o Mário Sérgio Cortella, ele traz numa das palestras dele uma mensagem bem interessante. Ele diz que no caminho da felicidade nós temos que ter 3 características. E nisso tem tudo a ver com o trabalho, vocês vão já entender. Ele fala que a primeira delas é a gente ensinar aquilo que a gente aprende. A gente ter o exercício de não só ler, mas a gente também trazer para outras pessoas. Então é muito fácil a gente estudar, ler não sei quantos livros, fazer vários cursos, eu quero ser o melhor profissional na minha área, mas o que é que você faz com esse conteúdo todo?
E ele também fala em outro momento que conhecimento é uma das coisas que quanto menos você compartilha, mais você esquece. Então, isso é muito importante a gente perceber, e fácil também a gente fazer esse exercício. Se a gente pegar, por exemplo, quem tem irmão pequeno, ou quem gostava de estudar em grupo, você perceber aquela prova que você estudou com 3, 4 pessoas, onde você sabia um pouco, outra pessoa passou um pouco para você, muitas vezes o conteúdo fica muito mais na sua cabeça. Mas se você ficou sozinho naquela decoreba para poder passar na prova, muitas vezes fez a prova na sexta, no sábado você já não lembra mais de nada. E assim funciona com o conhecimento de maneira geral, porque a nossa memória ela é sempre seletiva. A gente vai acabar deixando algumas coisas para trás. Então, se a gente não constrói o conhecimento, né, com uma profundidade, a gente vai deixar ele se esvair, porque o nosso cérebro ele não vai querer. Não é porque ele não tem espaço para armazenar, ele tem essa capacidade, mas ele simplesmente vai entender que aquela informação ela não é útil e vai deixar de escanteio. A segunda característica que ele fala é praticar aquilo que nós ensinamos. Isso é muito rico, né? A gente praticar aquilo que a gente ensina. Quando ele fala do texto dos hipócritas, né? Jesus traz esse exemplo. A gente traz esse conceito para a gente precisa ter essa congruência. Então, se eu estou ensinando, se eu digo que é assim, eu chego aqui, estou falando do evangelho, a gente fala um monte de coisa bonita aqui, a gente vai lá, vira segunda-feira, meu exemplo de vida prática é totalmente diferente daquilo que a gente está conversando aqui. Não tem muito sentido, perde o poder dessa mensagem que a gente está aqui. Nós mesmos estamos tirando a força dessa mensagem. Então não é justo, porque a mensagem ela segue rica. Quem está empobrecendo é o nosso exemplo prático. E a terceira coisa, que é um gesto imenso de humildade, é questionar ou perguntar-se aquilo que nós ignoramos. Seguindo essas 3 características, nós seríamos pessoas felizes, porque nós iríamos ter esse conhecimento, nós iríamos sempre buscar aprender, nós iríamos também ensinar. Eu reservaria o meu tempo para outra pessoa, então eu estaria compartilhando esse conhecimento. Esse conhecimento seria compartilhado com congruência, porque eu iria praticar. Então, seria legítimo, né? Socialmente falando, nós veríamos legitimidade naquilo que se fala, pelo exemplo prático. E da mesma forma, nós seríamos humildes de entender que jamais nós esgotaríamos o tema. Que conhecimento nunca acaba. Nós estamos muito distantes de entender, e volto a trazer o exemplo da turma de estudo hoje, que nós falamos sobre Deus. Converse um pouco sobre esses temas. A gente percebe a nossa dificuldade, as nossas limitações, naturalmente elas vão aparecer. Então tenhamos humildade de entender que nós não iremos esgotar o tema. E eu trouxe também esse contexto da casa espírita, né? A gente fala muito sobre isso, mas não só a casa espírita, porque isso se estende à nossa vida material. A nossa vida material ela pode ter essas 3 facetas, de hospital, de escola e de oficina. O hospital, porque muitas vezes nós chegamos em uma vida precisando muito mais ser acolhidos, muito mais precisando de cuidados. Muitas vezes nós percebemos isso em pessoas que têm as suas limitações físicas, de comunicação, que possuem algum tipo de síndrome que limite esse tipo de convívio social. Além disso, nós temos a oportunidade de aprendermos sempre. E não só na casa espírita, na nossa vida como um todo. Nós, independente do contexto social que viemos para a matéria, então no período do medieval eu tive que vir para aprender a ser um cidadão naquela sociedade. Isso é um ponto. Mas além disso, nós viemos aqui para fazer um progresso que extrapole isso tudo. Da mesma forma, em um mundo mais moderno, nós temos essa oportunidade de vir para aprender como é viver em um mundo com mais tecnologia, só que eu preciso expandir isso. O que eu vou deixar de herança? Qual será o meu legado para mim mesmo no futuro? Para o meu eu quando desencarnar? Imaginemos nós olhando para o espelho, no nosso leito de morte, e passando o filme de tudo aquilo que vivemos. O que vai ser esse legado? O que a gente vai deixar? E para que a gente se sinta feliz com esse legado,
tenhamos certeza, principalmente para nós que temos a consciência espírita e que somos cristãos. Nada melhor do que a gente olhar nesse espelho e perceber que nos esforçamos muito para seguir ao exemplo do Cristo. E se a gente trazer essa visão para um lado mais deturpado, se nós, vindo com essas limitações, negamos e nos revoltamos com Deus, se no limite da nossa arrogância e do nosso egoísmo, nós ficamos de cabeça fechada e dizemos, já sei de tudo, não tenho mais nada para aprender, e se pela preguiça nós nos negamos a trabalhar, aí muitas vezes o sentimento e a sensação da vida material não vai ter mais essa faceta de hospital, de escola, de oficina. Ela vai se associar muito mais a uma prisão. Então, para que a gente possa verdadeiramente se libertar, é necessária essa conexão intensa e essa comunhão com a verdade que o Cristo nos traz. E como eu falei, na sequência, trazer o uso da mediunidade a serviço do próximo. Essa sensação de consolo, de acolhimento, e que eu posso servir. E para quem já participou de uma mediúnica, para quem já teve um momento do passe, com alguém sendo atendido, com espíritos sendo atendidos, vocês vão ver o quão bonito verdadeiramente é. Muitas pessoas às vezes se assustam, mas esse acolhimento, ele é fundamental. Muitas vezes é um momento de 2, 3 minutos que você ficou ali sentado numa cadeira de olho fechado, e ao despertar você nem sabe o que aconteceu, e uma cura foi feita, um espírito foi libertado, e muitas vezes alguém voltou a caminhar, alguém que estava parado voltou a caminhar. Então realmente é um momento muito bonito. Certo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele traz: Vós sois a luz do mundo, uma cidade edificada sobre o monte não pode ser escondida. Igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do cesto. Ao contrário, coloca-se no velador. Assim ilumina todos que estão na casa. Então, se nós temos luz, se nós temos essa consciência de que temos algo a agregar, precisamos fazer essa luz brilhar. Precisamos viver essa essência, precisamos compartilhar, porque só percebemos a luz no contraste com a escuridão. Então é necessário que ela abrace. Ela não foi feita para outra coisa. É necessário esse acolhimento. E o trabalho na casa espírita com a mediunidade, essa luz ela jamais vai brilhar somente uma comunicação, somente uma psicografia. Nós precisamos ter esse conceito muito maduro e essa clareza que já passou os tempos das mesas girantes. Hoje, o que o espiritismo, o que a sociedade precisa como revelação, como comunicação, são outras ferramentas. Um livro, uma mensagem, um abraço é mediunidade. Então eu citei aqui alguns exemplos dos trabalhos que nós temos aqui na casa, a recepção lá embaixo quando vocês são acolhidos pelas pessoas pela primeira vez, a cantina, a comida que é servida aqui, não só a água é fluidificada, gente, mas a comida aqui também. As palestras, os estudos que acontecem, os projetos sociais que acolhem essa comunidade aqui do Vinhais Velho e tantas outras pessoas. Para quem já veio aqui numa ação fraterna sabe como é que é. Então, realmente é necessário esse entendimento que mediunidade vai muito mais além de uma manifestação material, de uma comunicação direta. Hoje nós temos a capacidade de absorver aquilo que de melhor a espiritualidade tem a nos oferecer, sem essa necessidade. Então, a gente pode verdadeiramente se tornar os intérpretes de Deus. Esse é o nosso papel. E para ser intérprete de Deus, é necessário que a gente filtre isso tudo. Como que eu posso ser um bom filtro? Primeiro, se o médium ele é um medianeiro, ele é um intermediário de uma mensagem, onde a mensagem não é dele,
Ele pode ter a interpretação dele, mas a mensagem essencialmente não é dele, apesar da gente trazer a nossa conotação quando a gente reverbera ela. É necessário que estejamos acompanhados de bons conselheiros e bons consultores, para que tenhamos boas informações a passar. Para isso, nós precisamos orar e vigiar. Para isso, nós precisamos de boas companhias. Para isso, é necessário dizer adeus a algumas antigas companhias. Esse é o nosso processo de evolução. E também é necessário muita sabedoria, muita compaixão e muita caridade ao falar alguma coisa. Trazer uma mensagem é muito difícil. Muitas vezes nós podemos ferir o orgulho de alguém. Muitas vezes aquilo que eu mesmo estou falando hoje, muitas pessoas não estão concordando. Então é necessário esse acolhimento para quem ouve e para quem fala. Nós precisamos ter essa caridade. Eu vou finalizar aqui porque já estamos dando nosso horário. E eu queria que esse poema ele fosse para vocês tido como a nossa prece final, porque é uma mensagem muito bonita e que muito ela me toca. Então, eu vou ler para vocês e eu já vou convidá-los, aqueles que desejarem, a fechar os nossos olhos para que a gente possa encerrar esse momento aqui de hoje. E pensando em tudo que a gente escutou, aquilo que nós recebemos, aquilo que foi compartilhado, que possamos essencialmente lembrar da comunhão de Cristo como não mesmo um dogma, não mais um dogma, mas sim uma mensagem acolhida com amor, mas sim uma verdadeira comunhão, onde nós despertamos para uma luz verdadeira, onde, como ele dizia no Sermão do Monte, possamos olhar as aves no céu, possamos contemplar os lírios no campo, possamos verdadeiramente viver o seu exemplo vivo e todas aquelas promessas feitas por ele assim se cumprirão. A lição da cancela. Enquanto brincava Alberto junto aos bancos do portal, o touro bravio e forte avançou para o quintal. O pequeno quis correr, tentando defesa incerta, mas o touro atravessara a grande cancela aberta. Canteiros e vasos lindos, floridos e bem cuidados, no curso de alguns momentos jaziam espatifados. Alberto não resistiu, ver a sanha do animal e em pranto de desespero busca a saia maternal. Dona Gertrudes, porém, quando via aflita o jardim, num gesto de proteção, toma o filho e diz-lhe assim: vês, Alberto, as nossas flores, tombando desprotegidas, sob os olhos temos hoje o quadro de nossas vidas. Recorda, filho, que o touro, em força desesperada, penetrou-nos o jardim pela porta descuidada. Notaste neste desastre a lição que é forte e bela? O touro nunca entraria se guardasse a cancela. E ao passo que o pequenino ouvia com atenção, a mãezinha concluía a doce observação: quem deseja conservar as luzes do sentimento necessita resguardar a porta do pensamento. E em nossa estrada, meu filho, há monstros destruidores. Defendamos a cancela que protege as nossas flores. Muito obrigado, gente.